Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, do canal Direito Popular Comentado. Um canal para você que não é operador do direito e gostaria de tirar dúvidas do direito do seu cotidiano. Sejam muito bem-vindos. Vamos à nossa aula de hoje. Aula de número 15. O que são herdeiros necessários e quais são seus direitos? Vamos ao nosso caso concreto? Você, na condição de filho ou de filha do de cujos é o falecido ou a falecida, cujos bens estão em inventário. Teve um dos seus genitores, pai ou mãe, natural ou não, falecido ou falecida recentemente, e não sabe se ele ou ela deixou o testamento. Não sabe ao certo quais bens foram deixados para os herdeiros e o que você tem direito a herdar. Como devo proceder neste caso? Explicação. Inicialmente, você tem que entender o que são herdeiros necessários. Então, nós temos no direito civil brasileiro 4 tipos de herdeiros: os legítimos, os necessários, os testamentários e os legatários. Nesta aula de hoje, nós trataremos tão somente dos herdeiros necessários. Então, segundo o artigo 1845 do Código Civil Brasileiro de 2002, nós temos quem são os herdeiros necessários. São os descendentes e ascendentes e colaterais. Descendentes, filhos e netos. Ascendentes, pais e avós. E colaterais, que seriam, né, os seus cônjuges ou irmãos. Segundo o artigo 1846 do Código Civil, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito à metade dos bens da herança, ou seja, 50%. Constituindo como legítima. Atenção! Irmãos, sobrinhos e tios também são herdeiros, pois eles estão na linha sucessória, mas não são herdeiros necessários. Portanto, não é obrigatório deixar nada de herança para eles. Como se dá a divisão da herança? Como foi dito anteriormente, os herdeiros necessários têm direito à metade dos bens da herança. Vejamos alguns exemplos. Nós temos o pai ou a mãe, falecido ou falecida, né, com o cônjuge, e filho ou filha únicos. Então nós temos aqui o pai ou a mãe, e abaixo dele, né, descendente, nós temos um filho. Então o falecido deixou a herança, e essa herança deve ser dividida, neste caso, neste exemplo, 50% para o cônjuge e 50% para o seu filho ou sua filha. Segundo exemplo, nós temos o pai ou a mãe falecida com cônjuge e filho ou filha com um neto ou neta. Então nós temos o pai ou a mãe e seus descendentes, filho ou filha, neto ou neta. Neste caso, o falecido deixou a herança, que é de 100%, o cônjuge tem direito a 50% e os outros 50% vai para o seu filho ou filha. O neto, neste caso, né, neste exemplo, não recebe nada. Quando ele vai receber? Quando ele terá direito a alguma herança? Em 2 casos. Quando o seu ascendente falecer, ou seja, aquele que recebeu a herança, respectivamente, do seu ascendente morrer, então a herança vai para o neto. Ou no caso do falecido, né, do de cujos, ter deixado uma herança, né, inter vivos, ou seja, em vida ele passou parte dos seus bens, deixou alguma herança para o seu neto em vida, sabendo que se ele morresse, o seu filho ou a sua filha teria direito a metade da herança e o seu neto não teria direito a nada, até que a mãe desta criança, né, viesse a falecer. Terceiro exemplo, pai ou mãe, falecido ou falecida, com cônjuge e filhos. Aí pode ser 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Nós vamos pegar um exemplo aqui com 3 filhos. O falecido deixou a herança totalizando 100%. 50% vai para o cônjuge e os outros 50% dividido igualmente por seus filhos. Ou seja, neste exemplo nós temos 2 filhos, cada filho recebe 25%.
No caso de haver 3 filhos, cada filho receberia 33,33% ou 1/3 dos 50% da herança, porque os outros 50%, né, iriam para o cônjuge. E assim, né, poderíamos dar N exemplos dessas divisões. Quando não há descendentes, né, ou ascendentes, aí a herança vai para os colaterais, irmãos, sobrinhos, né, e por aí vai. Né. Nós estamos dando exemplos assim mais simples. Se você tiver mais dúvidas, se for o seu caso, deixe o seu comentário aqui na, no canal que eu vou responder individualmente cada um. E qual seria a solução para este nosso caso concreto? De modo a garantir que seu direito à herança seja realizado de forma adequada e profissional, o herdeiro, né, você, herdeiro, deve contratar um advogado, mas preste atenção, um advogado civilista. E esse advogado civilista, por sua vez, tem que ter experiência em direito de sucessões. Tá? Porque ele sim que vai entender de herança, de sucessões e daquilo que você tem direito enquanto herdeiro. Eu recomendo o seguinte: fuja de advogados generalistas, aqueles chamados clínicos gerais, e dos aventureiros, pois eles querem, eles pegam qualquer causa e não necessariamente eles têm pós-graduação, especialização em direito das sucessões. De repente ele é um advogado trabalhista, um advogado criminalista, e você caiu de paraquedas no escritório dele, e ele, para não perder o cliente, não dispensar, né, pode ser que esteja apertado, precisando de cliente, resolve patrocinar a sua causa. Fuja desse tipo de aventureiro. Né? Procure um advogado especializado, um civilista, aquele que entende de direito de sucessões e de herança. Tá? Essa é a recomendação que eu dou. É a maior garantia que você tem que vai receber o que tem de direito previsto em lei. E falando em previsão, qual é a previsão legal do que nós acabamos de explicar aqui? Nós temos o artigo 1845 e 1846 do Código Civil Brasileiro de 2002. Se você achou essa informação importante, se você gostou desta nossa aula, inscreva-se no nosso canal Direito Popular Comentado no YouTube, ative o sininho e receba periodicamente informações que podem ser importantes para a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.